é o seguinte, estamos aqui para mais um vídeo e mais uma reação e mais umas opiniõezinhas e dessa vez para reagir ao vídeo do canal Na Toca da Coruja, as melhores e piores contratações da janela segundo os números. Obviamente que isso aqui são análises extremamente restritas a números, ou seja, vão ter jogadores aqui que acabaram não tendo um início de temporada muito bom em determinados clubes que eles estavam atuando antes de serem transferidos ou que não estavam sendo utilizados e que acabaram e o que vão acabar corroborando aqui para análise dizer que eles são ruins ou são algumas contratações assim duvidosas, no mínimo apostas, entendeu? E não necessariamente isso quer dizer que novamente que o jogador é ruim, que o jogador é uma merda, que o jogador é um lixo. Não, apenas quer dizer que em questão crua de números, o cara não estava indo bem. E isso não quer dizer que ele possa chegar ao clube que ele foi contratado e que ele possa ter uma excelente passagem, um excelente restante de temporada. Então a gente tem que se alientar a isso de que no Brasil estamos no começo da temporada. A maioria desses jogadores vieram possivelmente da Ásia, ou jogadores que estavam parados após o final da temporada passada, ou jogadores que vieram da Europa, ou seja, jogadores que estavam ali mais ou menos no meio da temporada, no final da temporada deles ali, e então a gente tem que se alientar a isto. Novamente, não quer dizer que esses jogadores são ruins, que esses jogadores são um lixo, que esses jogadores não prestam, principalmente aqueles jogadores que serão mal ranqueados nessa tier list aqui, porque eu já comprei vou até deixar meu like aqui, eu já comprei alguns vídeos do Na Toca da Coruja e é um conteúdo muito foda, porque ele te pega esses números e ele é totalmente coerente, ele realmente fala, ó gente, vamos analisar números. Alguns jogadores acabaram não tendo números significativos por terem passado por lesão ou por estarem muito na reserva e tal, então não vai ter como fazer uma análise 100% justa e na maioria das vezes ele acaba indo na questão, esse jogador pode ter um puta potencial, então a gente vai colocar ele em tal na tier list. Agora, esse jogador que teve, se o jogador teve 50 jogos na temporada e mesmo assim, não teve uns bons números, não teve estatísticas satisfatórias para poder ranquear ele, então ele vai ser, para ter um bom ranking, ele vai lá para baixo, entendeu? E novamente, quer dizer que isso aqui será um grande parâmetro para dizer, tal jogador vai ter sucesso nessa temporada, nessa volta dele ao futebol brasileiro, ou nessa temporada no futebol brasileiro? Não exatamente. Pode ser que os jogadores mal ranqueados dessa lista cheguem e destruam aqui no nosso campeonato, seja que vão disputar Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, estadual e por aí vai. Ou eles simples e os que estão bem ranqueados sejam uma merda, entendeu? Não tem como saber, a gente vai ter que ver isso na prática. Mas novamente isso aqui é só um parâmetro levando em consideração apenas números, sem aquele negócio de pré-assistência ou de ter assistido 300 mil jogos e tal. É uma análise 100% baseada em números, em estatísticas. Então, às vezes, as estatísticas escondem alguns excelentes jogadores, entendeu? Então a gente tem que ter bastante cuidado nisso aí. Mas eu já falei demais e vamos iniciar essa maravilha, porque é um baita vídeo, um baita canal, um canal muito foda. E aliás, aqui, tá quase aí nos 100 mil inscritos. Eu já sou inscrito aqui, então tem muito o que fazer. Já deixei meu likezinho pra dar aquele apoio e bora lá. Transferências movimentada. Vários clubes estão reformulando seus elencos, enquanto outros se agarram a oportunidades únicas no mercado. Por isso, vamos analisar a performance dos jogadores que estão chegando, tudo através dos números, levando em consideração apenas o desempenho na última temporada. É claro, usando o formato de tier list. Se você ainda não conhece, basicamente classificamos o desempenho deles do pé de rato à elite. Quais foram as melhores e quais são as questionáveis? Essa é a quarta parte da nossa série. Começamos essa lista com Clayson, que acaba de chegar no Mirassol após passagem pelo Cuiabá. O ponta esquerda teve desempenho. Cara, eu vou te falar, o Cleison nunca foi unanimidade em lugar nenhum que foi. No Cuiabá ele foi bem qualquer coisa, um fede não cheira. Não foi mal, mas também foi um fede não cheira. No Corinthians, a torcida do Corinthians ama ele. Eu acho que a única temporada boa de verdade dele no Corinthians
Se eu não me engano, ele tava naquele título brasileiro de 2017, se eu não me engano, do Corinthians. E naqueles títulos, acho que o Corinthians ganhou 3 ou 4 seguidos do Paulista. De resto, cara, o Cleison sempre foi isso aí, cara. Um jogador bem meia boca pra ruim em alguns momentos. E cê é louco, filho. Cê é louco, cê é louco. Então eu não acho que o Cuiabá fez uma... Cuiabá não, o Mirassol fez uma boa e tá contratando. E o Mirassol, gente, eu vou te falar, o Mirassol tá contratando uns caras assim que eu vou te contar. Não que a gente esperasse o Mirassol contratar, sei lá, o Messi, o caralho, uns jogadores absurdos assim, mas cara, eles estão indo pra um rumo assim, muito de pegar medalhão, de jogador assim meio refúgio de outros times, aqueles jogadores assim, de 30 anos, 30 e poucos anos para cima. Então não sei se essa toada, essa estratégia deles de estar pegando esse tipo de jogador, apesar desses jogadores já ter uma cancha, esses jogadores já terem experiência na Série A, não sei se vai dar muito bom. Ainda mais o Cleison, que foi rebaixado junto com o Cuiabá no passado, então sei lá, mano. Desempenho bem abaixo de outros jogadores da mesma função no último Brasileirão. Ele foi ineficaz nos dribles, chutou pouco no gol e não teve intensidade para ajudar na etapa defensiva. Quando se fala em armação, então, esqueça. Você é safado. Cara, eu achava que o Cleison era bem mais velho, mas ele tem 30 anos, né, velho? Mas conheço como cidadão tá bem ranqueado, né? há muito tempo. O Sport contratou Diogo Hereda por empréstimo junto ao CRB, clube onde se destacou atuando na lateral direita, muito por sua capacidade. Cara, esse eu nem vou comentar porque eu nunca ouvi falar desse maluco. Mas o Sport costuma dar umas boas pescadas, né, cara? Ele, por exemplo, eles pescaram o Lucas Lima morto no Santos, morto. Na verdade, o Lucas Lima jogou pra caralho na Série B do ano passado. Agora vamos ver, né? Que agora o salário vai aumentar, o Pataca vai entrar mais, vamos ver se o Lucas Lima não vai morrer. Esse mano aqui eu nunca ouvi falar dele, então as expectativas assim. Vamos ver qual que vai ser. Cidade ofensiva, já que foi o artilheiro e driblador mais eficaz entre todos os outros nomes da mesma função. Mas não paramos por aí. Ele também foi o terceiro que mais desarmou e mostrou muita força nas disputas, tanto pelo chão quanto no alto. Bons números, cara. Aquele negócio de aposta, né, mano? Se eu não me engano, o CRB tava na Série B, na Série C, eu não lembro. Então é uma aposta e pode ser que dê muito certo ou pode ser que dê muito errado, assim como qualquer jogador dessa lista aqui. Mas por eu não conhecer o cara, não ter acompanhado, então não vou dar muito pitaco, não. Uma coisa é não jogar durante um ano por causa de uma contusão. A outra é quando se torna uma escolha técnica por parte da comissão. Patterson, jovem atacante que tem seus direitos atrelados ao Flamengo, foi emprestado para 2 clubes no ano passado. No Furacão, praticamente não jogou e foi devolvido. Já no Estrela Amadora, clube português onde passou o segundo semestre, atuou apenas 3 vezes no time principal e foi movido ao Sub-23. É jovem, tem tempo para evoluir, mas seus números são quase inexistentes. Ele chega para compor o elenco do Juventude. Mano, é preocupante, né, cara? Porque acho que o Juventude não foi rebaixado, não foi. Cara, 0 gols, 0 assistência, 7 jogos por 2 times diferentes. É muito estranho, mano. É muito estranho, mas é aquilo. O cara é novo pra caralho, 21 anos, então a tendência é piorar ou ele evoluir em algum momento, entendeu? E geralmente o Atlético Paranaense dá muita oportunidade para jovens jogadores, então é muito estranho mesmo. E o Estrela Amadora é um time de Portugal e geralmente esse time de Portugal, quando pegam emprestado, mesmo que eles não vão comprar, porque geralmente esses times pequenos de Portugal não tem muita grana, não tem muita grana assim mesmo, mesmo assim eles usam. E no caso aqui não foi nem isso, cara. O maluco, por 2 times, foram 0 gols e 0 assistência e só 7 jogos, cara. Mano, e não teve nenhuma grande chance criada, 0 finalizações no alvo por jogo e 1 ponto, o cara deu, mano. Mas não espere muito, meu jaconeiro. Bota de pé de rato, desgranhento! Mas já eu tenho dinheiro pra isso. Luizão, ou Luiz Felipe, é um dos novos reforços do Peixe. O zagueiro, que tem apenas 21 anos, chega no clube após uma temporada bem interessante pelo Novo Horizontino, onde disputou a segunda. Novo Horizontino
Bragantino, vou te falar, viu, mano? 2 anos seguidos ficando um ponto abaixo da zona de classificação pra Série A. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Você é louco. Ele havia começado o ano na Copinha, foi promovido à equipe principal e pouco tempo depois já se tornou titular da posição. Isso já mostra o quanto o menino pode ser considerado uma promessa. É verdade que, como bom garoto, teve suas oscilações e foi expulso 3 vezes. Ao mesmo tempo, mostrou excelente jogo aéreo, inclusive marcando gols importantes. Very good. O Botafogo acertou em cheio na contratação de Wendel, volante que pertencia ao Zenit da Rússia. Por lá, o cara simplesmente dominava o meio-campo, teve números absurdos ao longo de toda a sua passagem e na atual temporada não vinha sendo diferente. Ele simplesmente serviu 11 assistências em 19 jogos. O cara sabe ler os momentos do jogo em que pode pisar da área e outros que precisa deixar o companheiro na cara do... O Wendel, se eu não me engano, ele era da base do Fluminense, se eu não estou enganado. Ele jogou um tempo no Sporting, aí ele meio que foi se esconder no futebol russo, cara. O que acontece, infelizmente, com a grande... O futebol russo não é muito visado, principalmente aqui no Brasil, cara. A gente, apesar de tanto atleta brasileiro ir pro futebol russo, a gente acaba parece que não tendo esse apego, não tendo esse apreço pelo futebol russo. Cara, eu pelo menos nunca conheci nenhuma pessoa que, assistia jogo do Zenit, do CSKA ou de qualquer outro time russo assim, tá ligado? E, mano, ainda mais depois que os times russos foram meio que expulsos ou excluídos, pelo menos de momento, esse momento aí já tá durando uns bons anos, das competições europeias, aí que a gente não vê os caras mais, mano. Então, o Wendel, tipo assim, e o parâmetro do campeonato russo é um pouco complicado, porque é um campeonato que é extremamente forte local. Eu falo no sentido, tipo assim, tem muito mais jogadores russos ali daquela região da Rússia, ou daquelas regiões ali dos Balcãs, ou daquela região ali do leste europeu. Então, e porque não é muito atrativo para jogadores ali dos grandes mercados, Alemanha, Itália, Portugal e por aí vai. Então, é complicado, cara, mas, excelentes números e é um cara que, se não me engano, tá na faixa ali dos 30 anos, então Botafogo novamente pode ser que tenha contratado um excelentíssimo jogador aí que possa vir a entregar bastante, entendeu? E quem falar que o futebol russo é melhor que o futebol brasileiro, gente, pelo amor de Deus, para, gente, para. Gol. Na parte defensiva, também é completo. É fato que a expectativa é que chegue apenas no meio do ano, mas existe a possibilidade de forçar sua saída ainda nesta janela. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. O volante Val Soares desembarcou em Salvador para defender o Vitória, que já fez muitos anúncios nesse começo de ano, e grande parte desses nomes já foram analisados em partes anteriores desta série. Cara, eu vi algumas contratações do Vitória e, meu irmão, é coisa de louco, mano. O Vitória tá indo no modo foda-se pra contratar, tá ligado? E eu acho muito perigoso esses tipos de contratação assim meio aleatórias, que parecem não ter uma curadoria assim muito forte, porque pode ser que seja aquele mistão que faça o campeonato dos sonhos, mas também pode ser aquele mistão que dê muito errado e que foda com o time, tá ligado? E a gente tá falando do Vitória, cara, querendo ou não, é um time que, apesar de ter feito uma campanha boa, principalmente depois da chegada do Carpini no campeonato passado, ainda é um time que, querendo ou não, chega com expectativas de tipo assim, meio de tabela para baixo, entendeu? Então, ficar perigando assim, ou ficar contratando esse tipo de jogador que ninguém muito ouviu falar, além que esse jogador, muitos regionais assim, tem a tendência de ou dar certo ou dar muito, é sempre aquilo, cara, é sempre 880, não tem jeito. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Mas eu espero que dê certo, porque eu tenho uma certa simpatia com o Vitória. Eu gosto do Vitória, entendeu? O Vitória quis nos ajudar ano passado na questão do Campeonato Brasileiro, mas o meu time não se ajudou, então agradeço a Vitória, mas o meu time não se ajudou, então não adiantou muita coisa não. Todos os links estarão na descrição. Em Belém, vestindo as cores do Paysandu, o meia não mostrou muita coisa. É verdade que tem bom passe e capacidade em encontrar seus companheiros com bolas longas em transições, mas todo o resto está bem abaixo. Não é dos mais combativos e não criou nenhuma chance clara de gol.
Cabeça de bag, canela de ambu. Apesar de já estar defendendo as cores do Lion na Mano, o Kusevich é uma decepção do caralho, mano. Quando ele vem, acho que 2021 pro Palmeiras é vindo da Universidade Católica, cara, e muita gente falando bem dele. Pô, esse cara é muito bom, seleção chilena, pô, um dos melhores zagueiros do campeonato chileno lá. E aí a gente pensou, caralho, pô, vai se virar bem aqui no Brasil. Acho que ele vem com uns 22 anos, 23 anos, se eu não me engano. Cara, ele mal jogou pelo Palmeiras. E, mas é opção, não sei o que. Obviamente, tinha uns caras, pô, os zagueiros titulares eram o Luan e o Gustavo Gomes, obviamente. Mas, cara, esse maluco aqui, toda vez que ele entrava, ele se estourava, cara. Ele é um canela de vidro do caralho, tá ligado? E eu nunca mais ouvi, depois que ele saiu do Palmeiras pro Curitiba, se eu não me engano, eu nunca mais vi ele, nunca mais ouvi falar dele. E não sei se ele acabou melhorando ou demonstrando algum tipo de evolução, mas sei lá, cara, eu não boto muita fé no Kusevich aí já há muito tempo, porque ele passou pelo meu time e eu sei bem o quão sofrível foi. E as partidas que ele jogou, tipo assim, super atabalhoadas, meu Deus do céu, e isso quando não se machucava, entendeu? Ele passou a maioria do tempo no departamento médico do Palmeiras ou jogando mal, entendeu? Então temporada passada, Benjamin Kusevich teve 50% de seus direitos adquiridos pelo Fortaleza, junto ao Coritiba no começo de 25. Um zagueiro que defende a seleção chilena, tem muita presença física e foi um dos jogadores que mais cortou bolas na área, no Brasileirão. No resto das ações defensivas é bem regular, nada que impressione, mas nada abaixo também. Já que estamos falando de empréstimos que se tornaram contratações definitivas, não podemos esquecer de Bruno Fuchs, adquirido pelo Galo junto ao CSKA Moscou. O zagueiro teve um dos maiores... cara, o Bruno Fuchs, eu achei que ele seria, que ele dominaria, que ele seria muito mais, entendeu? Que ele estaria hoje em dia, sei lá, tipo assim, exagerando bastante, mas ele estaria num Liverpool. Se pá sei lá, no Atlético de Madrid, num Sevilha, ali um escalão um pouco menor, mas por enquanto pelo menos, ele tá novo, ele tá com 24 anos, mas ele saiu do Internacional, eu lembro de ter visto ele na Copinha, numa Copinha que o Internacional vence, durante a pandemia, se eu não me engano, que é aquela Copinha que o Internacional ganha do Grêmio, eu acho, e cara... Depois disso, sumiu. Eu fui ver ele uma vez ou outra na seleção olímpica e depois disso acabou-se Bruno Fuchs. Fuchs, né? Mas é isso, cara. Eu não acompanhei muito o Galo, então não tem como eu saber como é que foi a temporada dele no Atlético Mineiro. Nessa última temporada dele no Atlético Mineiro. Mas é aquele cara que eu vi e falo, caralho, esse maluco vai ser um ótimo zagueiro. E só que no final do dia acabou que nada demais, entendeu? Índices de efetividade em passes tensos, aqueles que acontecem quando os atacantes adversários marcam em linha alta. Inclusive, criou 4 grandes chances e teve média alta de passes decisivos por jogo para a sua função. Defensivamente, teve ótimos números também. Competente nas disputas, nos desarmes, interceptações e vai para os ridículos. Antes de falar sobre o próximo jogador, quero lembrá-los que a Toca é a casa do Moneyball no Brasil. Por isso, se inscreva e faça parte dessa comunidade. Também contamos com o seu like e queremos saber as suas impressões nos comentários. O Flamengo fechou a contratação de Danilo, zagueiro/lateral direito, que atuava na Juventus, da Itália. A chegada de Thiago Motta ao comando técnico mudou a dinâmica do time, fazendo com que o jogador passasse... gente, a gente tem que ter noção que o Danilo já tá mais velho, entendeu? E na seleção brasileira, pelo menos nessas últimas convocações, pelo menos com o Dorival e eu acho que também com o Diniz, ele não foi bem, obviamente, mas pra time, principalmente falando num contexto Brasil, cara, é um cara que vem pra somar pra caralho. E o Danilo tem uma hiper carreira, mano. Ele foi de América... Foi ele que era do América Mineiro? Eu acho que ele era do América Mineiro, aí ele vai pro Santos, aí do Santos ele vai pro Porto, do Porto ele vai pro Real Madrid, do Porto ele vai pro Real Madrid, do Porto ele vai pro Real Madrid, do Real Madrid ele vai
pro Manchester City, do Manchester City ele vai pra Juventus. Ou seja, cara, é uma carreira maluca e agora ele vai pro Flamengo, entendeu? E é um cara que vem pra somar pra caralho e eu acho que vai ser uma das grandes contratações e possivelmente vai ser um cara assim que vai somar bastante. Apesar que, obviamente, principalmente nessas últimas 2 temporadas pela Juventus, contando já a passada e essas últimas temporadas, 2 últimas temporadas mais ou menos, ele não vinha jogando muito bem, não vinha sendo titular, então a gente tem que ter isso aí, cara. Mas eu acho, na minha opinião, pelo que eu vi do Danilo, principalmente em questão de clubes, e pegando esse retrospecto da carreira dele, ele tem algumas questões, algumas lesões, assim, principalmente na época dele de Manchester City e Real Madrid, mas de resto é um cara assim que, cara, vem para somar e, no meu ponto de vista, foi uma excelente aquisição, uma excelente contratação do Flamengo. E eu acho que tem tudo para vir somar e fazer o futebol brasileiro, o nível do futebol brasileiro elevar-se mais ainda em relação a quanto está se elevando ultimamente. Então, cara, a tendência é que seja muito bom, no meu ponto de vista ao menos. Mais tempo no banco em relação à temporada passada, mas a escolha do treinador se justifica perante a performance do defensor. Danilo mostrou baixa efetividade em passes sob pressão e cometeu um pênalti na Champions e outro na Liga Italiana. Com certeza, irá jogar muita bola em um time azeitado como o rubro-negro, mas você já sabe como isso funciona, e seu momento não é bom, sendo assim, vai compor os safados. O Sport também anunciou Johan, meia ofensivo que pertence ao Internacional e chega por empréstimo. Um jogador que tem versatilidade para atuar em diferentes posições no meio, mas foi pouco aproveitado ao longo do ano passado. Ele não teve grandes problemas físicos ou nenhum tipo de complicação. Foram apenas escolhas técnicas, já que o nível de desempenho apresentado pelo meia foi horrendo. Não criou nada, pouco finalizou e tem aquele corpo... Cara, o Johan, mano, eu lembro dele da Chapecoense, ele é um dos sobreviventes, se eu não me engano, daquele acidente da Chapecoense, aquele infeliz acidente da Chapecoense. E, cara, ele ficou mas bons anos no Palmeiras. E ele sempre foi um jogador de bons momentos. Ele sempre foi aquele jogador que a gente falava, caralho, esse cara tem potencial, mas ele não chega a um nível de eterna promessa ou de que, nossa, aquela promessa que, meu Deus, você botava fé pra caralho. Mas ele sempre é aquele jogador que você pensava, cara, esse maluco aqui tem potencial pra ser entregue, mas nunca entregou, entendeu? E agora ele já tá batendo já bateu aí a casa dos 30 anos e ele vem se respingando de time em time. Se eu não me engano, ele sai do Palmeiras, vai pro Inter, não, vai pro Atlético Mineiro, aí depois é emprestado, agora já vai pro Inter. E o cara o cara tá tendo uma carreira boa no sentido assim de clubes, né? Pô, Palmeiras, Internacional, Atlético Mineiro. Mas o Johan é um jogador assim bem abaixo da média, pra falar a verdade, e que tipo assim, teve lampejos, principalmente no Palmeiras e na Chapecoense, obviamente, mas que de resto é isso aí, mano, é isso aí. É um jogador assim que não dá pra esperar nada dele, entendeu? Nada mesmo. E se eu não me engano, ele jogou no RB Bragantino ainda. Eu acho que ele tava emprestado pelo Atlético Mineiro no RB Bragantino, onde eu acho que ele jogou até que bem, cara. Mas é aquele, é um jogador com lampejos, mas bem abaixo da média, bem mesmo. Então, esporte aí, pode ser que ele se dê bem no esporte, mas não esperem nada demais do Johan, viu? Pelo amor de Deus. O mumificado, que não consegue driblar. Um bate de pé de rato, desgranhado! O América Mineiro cedeu Éder ao Ceará, um zagueiro que possui bom jogo aéreo, ótimo índice em passes certos, principalmente quando está sob pressão, além de sofrer poucos dribles. Pelo Vozão, o principal aspecto que precisará melhorar do seu jogo é a intensidade na marcação, já que seus números estão relativamente baixos nas ações defensivas. É very good. Visto como uma joia desde a base do Boca Juniors, Gaston Ávila é um nome interessante que integra o elenco do Fortaleza através... Cara, é interessante esse maluco, porque ele foi vendido ao Ajax, só que aí chegando lá, ele começou a jogar até que razoavelmente bem, só que aí, infelizmente, ele acaba tendo uma lesão grave, né? Eu acho que é esse mesmo, esse cara aqui, ele acaba tendo uma lesão bem grave. Aí ele fica bastante tempo encostado e o Ajax, como tá passando por uma grande reformulação, principalmente depois daqueles vexames absurdos que andou passando nas últimas 2 temporadas,
ele resolve emprestar pro Fortaleza, e o que é uma boa, é um cara que tá novo ainda, 23 anos, se for muito bem no Fortaleza, possivelmente vai ser puxado novamente pelo Ajax, ou talvez o Fortaleza consiga fazer alguma tramóia aí pra poder estar contratando, comprando ou estendendo o empréstimo, e vamos ver o que vira, cara. Eu até dei uma conferida na ficha dele, cara, um cara assim que era super bem requisitado na base do Boca Juniors, jogou bem quando subiu profissional e, cara, tinha tendência muito boa de evoluir dentro do futebol europeu, mas infelizmente por uma lesão muito grave, acabou que freando essa evolução dele ou essa possível possamos dizer, essa possível subida na carreira, entendeu? Mas é uma boa ele vir pro Fortaleza, possivelmente ele vai ter muitas chances, porque o Vojvoda ali costuma dar muitas chances para jovens, e é um cara que tá vindo emprestado, né? Se eu não me engano, o Botafogo não vai pagar nem salário dele, ou vai pagar só uma pequena parte do salário, e vamos lá, né? Vamos ver o que vira, mas tem a tendência de ser de ir muito bem. Através de um contrato de empréstimo com o Ajax, da Holanda. O zagueiro, que também pode atuar na lateral esquerda, sofreu com uma lesão grave no joelho, passando praticamente todo o ano se recuperando de uma cirurgia. Como ele não jogou, não temos como avaliar, então fica aqui apenas o registro da transferência. Dentre os jogadores que fizeram parte da bonita campanha de acesso do Sport à primeira divisão, podemos falar que Felipinho foi um elo fraco. O lateral esquerdo que chega no Juventude não teve bons índices de desempenho. É um jogador de baixa atividade, dá poucos passes no jogo e muitos deles errado, com pouca capacidade nos cruzamentos e bolas longas. Na etapa defensiva, está abaixo em diversos aspectos e vai fazer parte dos bagres. Arthur, ponta direita que ficou conhecido por seu tempo no Palmeiras e Bragantino, teve o passe comprado pelo Botafogo após passagem no Zenit, da Rússia. Na atual temporada, ele estava se destacando na Copa Russa, onde teve mais tempo em campo. Fato que não é o titular da posição na liga. Cara, o Arthur, mano, ele é bem complicado, porque o Arthur, ele é da base do Palmeiras, ele é uma cria da academia, ele sobe em 2016 ou 17, só que aí era aquele Palmeiras onde o Palmeiras estava entulhando de jogador, entendeu? Aquele Palmeiras que contratava desenfreadamente, sem um mínimo de curadoria. Só, esse jogador aqui fez alguma gracinha? Nossa, contrata ele. Caro pra caralho? Contrata ele. Pô, aquela época que trouxeram Borja, né, velho? Borja, Guerra. Trouxeram, pô, uma galera aí, tipo assim, que... Meu Deus do céu, eu vou te falar, mano. Não deu nem um pouco certo no Palmeiras. E o Arthur meio que acabou sofrendo com isso, entendeu? Aí ele vai emprestar no Bahia, onde ele vem muito bem mesmo. Aí ele chega a botar o pé no Palmeiras para voltar ali em 2019, se eu não me engano. Só que o que acontece é aquela polêmica, ele aparece vestindo uma camisa, se eu não me engano, era do Flamengo. Aí fica aquele mal-estar. Aí foi aquela mesma época do Bragantino, se eu não me engano, que o Bragantino é comprado pela Red Bull. Aí ele é vendido pro RB Bragantino, se não me engano, emprestado de primeiro momento, e depois ele é vendido efetivamente pro Bragantino. É até bem criticado o Palmeiras por isso. Aí ele vai muito bem no Bragantino, acho que é um dos, podemos dizer, ídolos dessa fase recente do RB Bragantino. E aí ele volta pro Palmeiras, tem um início apavorante, um início assim sensacional. Sendo assim a melhor contratação que o Palmeiras teve, acho que em 2023, foi 2023, pra mim a melhor contratação de 2023, só que aí depois ele estagna e não faz mais nada, entendeu? Ele estagna e vira um jogador comum, um jogador pá, e que não fede nem cheira, principalmente da segunda metade da temporada pra frente. E aí o Palmeiras vende ele por um bom preço para o futebol russo, pro Zenit. E agora ele vem retornando aí, se eu não me engano, o Flamengo também queria ele, mas agora ele vem retornando pro Botafogo, mas é um cara que no futebol brasileiro já mostrou muito, principalmente nessa meia temporada, principalmente no Bahia, no RB Bragantino, falta pra caralho, e pelo menos na primeira metade da temporada, acho que 2023, pelo Palmeiras, ele jogou pra caralho, fez gol pra caralho e foi muito foda, mas infelizmente não rendeu ou não teve essa continuidade. Aí eu não sei se foi por questão tática do Abel, ou sei lá o que aconteceu, mas
Basicamente isso, pelo menos o que eu estou por dentro do Arthur. Mas eu acho que ele vai jogar muito bem no Botafogo. Tem a tendência de ir muito bem pelo Botafogo. Mas no Zenit eu nem sei como é que ele foi no Zenit, mas é isso, cara. Onde não tem ganho tantos minutos, porém toda vez que entra, faz a diferença. Ele tem alta participação em gols, pensando em sua minutagem. Não acredito que seja uma reposição à altura de Luiz Henrique, mas é bom jogador. Adriano Martins chega ao Juventude após passagem pelo Atlético Goianiense. No Dragão, foi mediano nas ações defensivas, como desarmes, disputas. Ô, mano, até agora eu vou te falar, mano. O Juventude tá querendo cair, porque puta que pariu, irmão. Até agora só contratou jogador cabuloso, só jogador assim, ou que tiveram números bem modestos, ou que não tiveram números, ou que, cara, eu acho que já é o segundo ou terceiro jogador de um time que foi rebaixado que o Juventude tá contratando. Eu não tô entendendo o que o Juventude tá querendo nessa próxima temporada. Se salvou por muito pouco, se eu não me engano, na temporada passada, esse ano tá querendo cair, porque não é possível, cara. E bolas recuperadas. O que pesou foi seu jeito meio afobado em alguns momentos, cometendo 2 pênaltis e erros de passe que atrasavam as transições do time, e isso faz dele um integrante dos safados. O Galo fechou com Júnior Santos, ponta-direita que teve passagem iluminada pelo Botafogo. Já contamos a história de vida desse jogador, que aos 23 anos era pedreiro e hoje é campeão continental. Esse documentário estará na descrição. Júnior Santos é aquele famoso fenômeno da pré-Libertadores. Ele fez gol pra caralho na pré-Libertadores, depois sumiu e reapareceu na final. Se não me engano, ele faz um dos 3 gols da final da Libertadores, onde o Botafogo consegue... Não, o Botafogo não, mérito do Botafogo também, mas o Atlético Mineiro consegue perder um jogo onde ele passou 90 minutos com um jogador a mais, onde ele passou 90 minutos da partida na vantagem numérica. E, meu Deus, mano, mas o Júnior Santos me parece ser um bom jogador, entendeu? Mas é aquilo, cara, sei lá. Sua última temporada, marcou 5 gols contra o Aurora e 3 no Bragantino, garantindo o glorioso na fase de grupos da Liberta. Infelizmente, sofreu uma fratura na tíbia e acabou perdendo jogos importantes. Mas o futebol é maravilhoso por suas histórias, e depois de meses de recuperação, entrou no segundo tempo da final, marcando um golaço que selou a vitória e o primeiro troféu da Liberta do Fogão. Ridículo. O Mirassol garantiu o empréstimo de Alain Empereur junto ao Cuiabá, um zagueiro experiente de qualidade, mas que não esteve em seu melhor momento, atuando pelo Dourado. Cara, eu lembro desse maluco, ele veio pro Palmeiras por empréstimo ali no comecinho da pandemia, 2020, vem do Hellas Verona. E, tipo assim, ninguém conhecia esse caralho desse cara. E, cara, ele foi muito bem naquele título da Libertadores de 2020 pelo Palmeiras. Eu não entendi muito bem porquê da liberação dele. Se eu não me engano, ele foi emprestado, né, cara? Então, eu acho que foi isso. Ele foi emprestado e o Palmeiras não quis ficar. Ele ainda fica um pouco da campanha de 21, ou seja, ele é bicampeão da Libertadores com o Palmeiras. Ele fica um pouco da campanha 21, só que aí, eu não lembro se foi ele que cometeu um vacilaço absurdo na fase de grupos. Aí meio que o Abel, meio que deu uma queimada com o Abel. E ele acabou sendo dispensado, sendo devolvido pro time a quem era dono do passe dele, cara. Mas ele teve uma boa passagem no Palmeiras, cara. Eu não tenho o que reclamar, não. Logo no início do último Brasileirão, quando o clube sofreu 5 derrotas consecutivas, o defensor mostrou muita fragilidade na marcação. Ele não costuma dar combate, é daqueles mais estáticos que sofre quando joga contra atacantes móveis. O Internacional contratou o colombiano Johan Carbonero, que pertencia ao Racing da Argentina, um ponta-esquerda muito veloz e habilidoso que funcionava quase como um 12º jogador do time, entrando grande partes das vezes no decorrer do jogo. Uma peça interessante para o banco do Colorado, bem aplicado no jogo coletivo, seja atacando ou defendendo. Very good. Wendel, lateral esquerdo do Porto, já assinou o pré-contrato com o tricolor paulista, e na teoria bastaria uma compensação financeira para ser liberado.
Porém, as coisas em Portugal não andam boas. O antigo treinador não relacionava mais o defensor aos jogos, mas ele foi demitido, e surge a esperança do novo comandante liberar o brasileiro ainda nesta janela. Com relação a... Cara, o Wendel é isso aí, mano. Nem a torcida do Porto gostava dele, e eu não conseguia entender muito bem porque que ele estava sendo convocado para a seleção. Ele tinha até uma piada, se não me engano, ou teve um print assim que até ficou, não famoso, mas repercutiu um pouco, onde, cara, a seleção brasileira deve estar, os torcedores do Porto perguntando, cara, a seleção brasileira deve estar desesperada pra estar convocando o Wendel, entendeu? E não sei, mano, não sei o que esperar do Wendel não, na moral. A avaliação da sua performance, infelizmente não temos o que falar, já que entrou em campo por apenas 40 minutos em 30 jogos. O português Rafael Ramos agora é jogador definitivo do Ceará, já que seu contrato com o Corinthians acabou e ele pôde se transferir sem custos. Na temporada passada, já estava jogando pelo Vozão, e dentre os pontos positivos, dá para falar da sua entrega. Ele intercepta passes e tem boa noção tática para correr sem bola. Mas tem pontos negativos relevantes também, como o alto índice na perda da posse de bola, a imprecisão dos cruzamentos e a dificuldade que tem para jogar sob pressão. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Quem acompanhou a Série B do ano passado sabe que Lucas Lima foi importantíssimo no acesso do Sport à primeira divisão. Se você não bota fé, saiba que ele foi líder em assistências. Lucas Lima, não tenho nada a dizer desse maluco. Vai tomar no cu, Lucas Lima. E grandes chances criadas, segundo em passes decisivos e quinto em participações em gols na competição. Agora, o jogador assina com o clube de forma definitiva, já que o Santos aceitou liberá-lo sem custos, se livrando de uma carga na folha salarial. Você é ridículo! Apesar de ter sido o terceiro goleiro que mais sofreu gols no Brasileirão passado, Gabriel Vasconcelos, o novo reforço do Vitória, teve bons momentos defendendo o gol do Juventude. Ele foi muito... Pô, eu vou te falar, mano, o que o Vitória tá querendo, mano? Um dos caras que mais tomou gol no campeonato, os caras contratam o cara. Mas se bem que também não é tão culpa. Muitas das vezes a quantidade de gol tomado não é tão culpa do goleiro, né? Porque é aquele esquema, cara. Se chutam 14 bolas no gol e o goleiro defende 8, ainda vão ter entrado 6, entendeu? Então, vai ter perdido de 6-0. Então, ou seja, ninguém leva muito em consideração as estatísticas do goleiro, principalmente... Sei lá, mas o Vitória tem muito futebol manager, parecendo eu jogando FIFA, porra. Acionado em todas as partidas e passou segurança, seja no jogo com os pés ou através das suas defesas. Na Copa do Brasil, fez boas atuações contra Inter, Fluminense e Corinthians. É very good. Já pensou em ganhar renda extra e garantir seu segundo salário sem precisar sair de casa? Davi Luiz é o novo zagueiro do... Porra, Davi Luiz, mano, eu acho que ele não foi tão bem no Flamengo, eu não acho que ele foi grande coisa no Flamengo, ele foi mais ou menos no Flamengo. O Davi Luiz já vem numa decrescente, numa guinada ao contrário na carreira, assim, que eu vou te falar, mano. Do Lion, o ex-jogador da seleção brasileira passou 3 anos e meio no Flamengo e no final da temporada passada ficou livre no mercado. A especulação sobre o interesse dos outros clubes foi alta. Por isso, é interessante ver que ele acredita no projeto do Fortaleza. Em campo, ainda é muito forte no jogo aéreo, seja para defender ou atacar em bolas paradas. Tem excelente compostura, leitura tática para organizar a última linha e perde poucas vezes a posse de bola. Gabriel chega ao Bragantino após passagem pelo Atlético Paranaense em contrato de empréstimo junto ao Internacional, clube que detém seus direitos. Na Arena da Baixada, mostrou que ainda tem bastante energia em campo. O Gabriel sempre foi aquele cara fede não cheira, mano. Ele sempre teve lá, mas nunca teve lá, entendeu? Pois tem bons índices de interceptações e desarmes por jogo. Porém, sofre muitos dribles e comete muitas faltas em zonas perigosas que geraram gols contra o Furacão. Ele até tem qualidade no passe, mas não é aquele final. É só toquinho pro lado e para trás. Você é safado. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Um bom nome que desembarcou em Recife foi Matheus Alexandre, lateral direito que atuava pelo Cuiabá.
No esporte, ele chega como uma boa opção para formatar uma última linha bem defensiva, já que o jogador teve bons índices de desarmes por jogo, tem presença física e não abre mão dos duelos. Só que nada na parte ofensiva chama muita atenção e ele perde muitas vezes a posse de bola. Torcedor gremista, não fique em pânico. Thiago Volpi, o seu novo goleiro, não é mais aquele mão de Dino dos tempos do São Paulo. No Toluca, do México, o cara era bem querido pela torcida. Ele é bem quisto no México, cara. Ele teve boas passagens lá na Liga Mexicana. O negócio dele foi o São Paulo mesmo, entendeu, cara? Mas eu falo pra você, São Paulo tá igual o Manchester United, só que a questão do São Paulo é goleiro. O São Paulo queimou de goleiro minimamente bom, ou minimamente mediano, ou um goleiro que tinha potencial. É absurdo, mano, a quantidade de goleiro que passou no São Paulo, simplesmente são queimados. Ah, mas por causa do Rogério Ceni. Mano, ok, entendeu? Entendo, o peso de ter tido um goleiro como o Rogério Ceni, mas pelo amor de Deus, mano, não é possível, cara, que os caras gostam de torrar goleiro igual... Porra, mano, o goleiro pra eles lá é o quê, pô? É carvão de churrasco, mano, eles vão torrando, vão queimando, porque, meu Deus do céu, cara, e o Thiago Volpi, ele não foi tão mal assim no São Paulo. É o que negócio que ele meio que cagava no pau na hora que não podia cagar no pau, entendeu? Então fica difícil defender o cara. Difícil defender, mas é aquele negócio de ser advogado do diabo, né? Justamente por suas defesas, parece multiverso, mas é uma versão bem diferente daqueles nos tempos do SPFC. Ele é ótimo nas saídas pelo alto, faz bem a saída de jogo e, para fechar, ainda bate pênalti com precisão. Kaique Rocha, novo zagueiro do Inter, fez uma temporada para esquecer no Furacão. Se desconectava da partida em diversos momentos e o clube acabava sofrendo pressões desnecessárias, que muitas vezes resultavam em gols. É o caso de um jovem com muita margem para a evolução, mas que precisa melhorar sua concentração e posicionamento. Seus números são bons em vários aspectos, mas o que pesa realmente são os erros. Mesmo em um Ituano rebaixado à Série C, Bruno Xavier conseguiu mostrar bom futebol e despertou o interesse do Vitória, que assinou seu contrato. No Aí, mano, ó o Vitória, mano, meu Deus do céu, que ano passado, o meia ofensivo mostrou muita capacidade frente ao gol, muitas vezes sendo o homem que finalizava a jogada, ao invés de só participar da construção. O único ponto negativo é que não criou grandes chances e foi um dos meias com a menor média de passes decisivos por jogo, algo extremamente importante para a sua função. Se você sentiu falta de outro... Mano, então foi basicamente isso. Tá um calor do caralho aqui onde eu moro, eu acho que no Brasil inteiro, então é basicamente isso, cara. Eu tive basicamente opiniões quase iguais ou minimamente distantes das do Toca na Coruja, e só que é isso, cara. As minhas principais observações é Juventude contratando uns caras muito nada a ver e o Vitória contratando na baseada uns caras assim que a maioria de cara rebaixado. Eu não tô entendendo qual que é o intuito do Vitória, o que eles querem pra essa Série A. Ainda mais um time que vai disputar, se não me engano, vai disputar a Copa do Nordeste, atual campeão baiano, vai disputar a Série A, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar Sul-Americana. Então, não sei o que o Vitória tá querendo, cara. Eu espero que dê bom, porque eu tenho uma certa simpatia pelo Vitória, mas o prognóstico é que tem tendências de dar muito ruim, na moral. Mas então é isso, gente. Queria agradecer vocês. Essa foi a parte 4. Tem outras partes aqui, mas indisposição tá foda. E é basicamente isso. Sem mais enrolação, agradeço a todo mundo. Tá um calor do caralho, então bebam água, chupem um picolé, um Danone Ice. E é nóis. Se liguem aí nos outros vídeos. Deixa o likezinho se gostou. E nos vemos em qualquer dia. É isso, valeu e falou.